É um dos temas do disco Um Fado ao Contrário, de Pedro Moutinho. Pedro Moutinho, que está amanhã à noite em Coimbra, no convento de São Francisco, e que está hoje connosco do outro lado da linha telefónica. Boa noite, Pedro. Boa noite. Olá, como está? Este disco já tem quase um ano, não é? De março do ano passado, penso. Mas falamos primeiro um bocadinho deste disco, antes de falarmos do concerto de amanhã. É o sexto disco de originais da sua carreira. Como é que foi começar a pensar neste Um Fado ao Contrário? E uma questão que eu coloco sempre às pessoas que estão mais, digamos, na sua área: como é que é casar originais com fados clássicos? Então, é assim, eu comecei por pensar que tinha de fazer algo diferente. Eu sempre fiz discos mais ligados ao fado tradicional, e neste álbum eu pensei trazer algo novo, e acabei por convidar também um produtor novo, que foi o primeiro disco que ele trabalhou comigo, que é o Filipe Raposo, que é um... Também é criador para este disco. Sim, que é um excelente músico, um excelente pianista, e tudo se começou a desenvolver a partir daí. Eu comecei também a alargar um pouco também as pessoas para comporem para mim. Neste caso, por exemplo, ouvimos agora um tema que se chama Força do Mar, que é um tema da Márcia. A Márcia foi a primeira vez que me escreveu uma canção. E depois continuei a trabalhar também com a Amélia Muj, e até chegar a o Fado ao Contrário foi uma caminhada longa de recolher repertório, e também acabei por gravar neste álbum também alguns dos tradicionais, dos quais com o qual eu estou mais em contacto, não é, com o fado tradicional. E acabei de trazer um pouco também daquilo que eu tenho vindo a fazer até hoje, que é o fado tradicional, mas com algumas novidades. Quando vai buscar alguns fados tradicionais para este disco, como é que é, digamos, uma pessoa tão ligada ao fado tradicional, como é que é escolher só dois ou três, digamos, no meio de tantos que, digamos, que já cantou? É assim, eu tentei escolher só há um que eu nunca tinha, ou seja, só há um que eu já tinha gravado, que é o Fado Corrido, mas eu gostava muito desta letra que eu gravei, que é uma letra de uma grande referência minha, um fadista, que era o Manuel de Almeida, que gravei um tema um Fado Corrido que já tinha gravado. De resto, ou seja, fui à procura, assim, o Zé António de Estilhas, que é uma música que eu gosto imenso. Eu já pensava, já há alguns anos, gostava de arranjar uma letra para o cantar e para o gravar. E assim, e de repente, com as letras que me foram chegando, eu também acabei por através da letra perceber perceber qual era o fado tradicional a que eu ia atribuir essa letra. E foi uma escolha mais a nível de sentir que as palavras entoavam bem naquele específico fado tradicional, do que propriamente ir à procura de alguns fados tradicionais menos conhecidos, ou assim. Acho que foi mais através das palavras dos poetas que eu cheguei à música. Este é o disco mais recente, anda a fazer agora espetáculos, vai estar amanhã à noite em Coimbra, no convento de São Francisco. Como é que em palco, como é que nos últimos espetáculos tem misturado este disco com todos os que estão para trás? É assim, tem sido várias experiências muito boas. Eu acabo por cantar alguns dos temas que marcaram a minha carreira em álbuns passados. Juntei este alinhamento também, e tem sido muito bom, e também com os músicos que eu tenho escolhido para estarem na estrada comigo, que neste caso amanhã vai estar o André Dias na guitarra portuguesa, o Tiago Silva na viola, o Daniel Pinto no baixo, a Inês Lajinha no piano e o José Salgueiro nas percussões. São pessoas que têm ajudado imenso também a crescer e a trazer algo novo para o palco. Isso tem sido muito, muito gratificante. Já agora, não sei, é a primeira vez que está em Coimbra, ou já teve algum espetáculo em Coimbra?
Não, em Coimbra é a primeira vez. Ou seja, vai ser uma estreia. Vai ser uma estreia. Falando de imagens e falando de vídeos, eu penso que este disco tem 2 vídeos, acho que é Um Fado ao Contrário e o Força do Mar, se não me engano. 2 vídeos que, ao que sei, ou que está disponibilizado na internet, as ideias do vídeo são suas. Quando escolhe os temas, quando grava os temas, já começa a pensar em ideias para futuros vídeos? É assim, sim, eu acabo sempre por imaginar um pouco daquilo que eu gostava de passar num vídeo, e também penso sempre também nas minhas na disponibilidade que eu tenho para também fazer o vídeo, para criar o vídeo. E sim, eu acabo sempre, quando eu escolho um single, não é, eu acabo sempre por ter algumas ideias. Às vezes gostava de ter, ou seja, de conseguir fazer mais vídeos, mas não é possível, infelizmente. Mas sim. E já agora, a escolha dos vídeos neste disco, ou em discos anteriores, mas mais neste que estamos a falar agora, é fácil ou é difícil escolher este ou aquele tema, neste caso Um Fado ao Contrário e o Força do Mar? É assim, eu neste disco achei mesmo, não foi muito difícil para perceber que o Fado ao Contrário é o primeiro single e a Força do Mar o segundo. Acho que são 2 temas que saltam bastante neste disco, mas às vezes é difícil. Já aconteceu ter situações como num disco que eu fiz há 5 anos atrás, que se chama O Amor Não Pode Esperar. Nesse disco já foi mais difícil, mas é sempre um desafio, não é? Escolher os vídeos, escolher os singles, é sempre um desafio. Os teus discos estão mais ou menos passados de 3 em 3 anos. Isto é a obra do acaso ou é matemática? Não, é assim, ou seja, primeiro eu acho que o disco é uma coisa que exige muito trabalho, muita responsabilidade, muitas decisões, e eu não gosto de fazer as coisas à pressa. O facto de ser 3 em 3 anos, acho que foi porque calhou, não é? Mas eu geralmente faço um disco no ano e edito um disco no ano. Nesse ano, no ano a seguir, eu acabo por estar a rodar o disco em espetáculos, não é? E depois acabo por, no ano logo a seguir, no terceiro ano, acabo por gravar. Tem acontecido assim. Espero conseguir no futuro também continuar mais ou menos com estes intervalos. Esteve o ano passado, pelo menos, entre outros locais, no São Luís, em Lisboa, e na Casa da Música, no Porto. Como é que correram esses 2 espetáculos? Foi muito bom, eu gostei imenso. E o público, tanto em Lisboa como no Porto, foi fantástico, e tenho muito boas recordações desses 2 concertos. Foram concertos também que... O primeiro concerto que eu dei do disco, foi a apresentação do disco, foi no São Luís. É sempre aquela adrenalina, não é? E aquele nervoso, não é? De mostrar o disco e também estar à espera que as pessoas gostem, não é? E foi muito bom. E na Casa da Música também foi uma bela surpresa. Ter 2 salas cheias, tanto em Lisboa como no Porto, para mim foi muito bom. Amanhã vai tocar num espaço do Convento de São Francisco, que é a antiga igreja, um espaço, digamos, também maravilhoso mesmo em termos cênicos. Não sei se já teve, digamos, imagens, fotografias, já teve ideias do espaço onde vais tocar amanhã. Já tive, e já conheci. Eu nunca estive, nunca entrei, mas já conhecia algumas, já me tinham mostrado algumas fotos, e realmente é um espaço lindíssimo. Para mim é um prazer enorme estar a cantar em Coimbra, e ainda mais num espaço como este. Falava há pouco da imagem, da ideia, da palavra, quando vai buscar fados mais tradicionais. Quando pede, digamos, para escreverem para si, ou quando aceita alguma oferta que lhe façam, põe também, digamos, algumas questões relativamente às palavras que quer que lhe tragam? É assim, eu geralmente... Já aconteceu dar sugestões. Por exemplo, eu tenho um tema neste disco que se chama Graça da Graça, que foi um tema, foi uma letra que eu pedi à Manuela de Freitas, e eu por acaso eu falei com a Manuela e comecei a falar, Manuela, aquela coisa de brincar um pouco da graça, que é da Graça, do bairro da Graça, ou seja, e a Manuela, que é genial a fazer estes trocadilhos, acabou por
acabou de me escrever esta graça da graça, ou seja, acabei por eu sugerir algumas palavras, mas geralmente, assim, eu quando peço para escreverem para mim, eu tenho muito cuidado, porque, ou seja, eu quando vou pedir é alguém mesmo que eu gosto mesmo muito, portanto eu tento não, ou seja, deixar o poeta escrever à vontade, não é? E confiar e também, acima de tudo, também dar-me um pouco a conhecer à pessoa que escreve para mim. Ela vai perceber logo o que é que eu procuro e o meu género, e até agora tem corrido bem. Falava há pouco, digamos, que tem que haver um certo tempo entre cada disco, mas em termos de criação, por exemplo, neste momento já pensa no próximo, ou só digamos, quando passar este período de 2 anos sobre a passagem deste, é que vai começar a pensar no próximo? Não, eu já estou a pensar, eu já estou a trabalhar no próximo. Por acaso, desta vez está a ser mais rápido do que aquilo que eu imaginava. E também, em princípio, dentro de pouco tempo, é de editar um single com um tema novo. Já fora deste disco? Já fora deste disco, e depois mais tarde editar um novo álbum, mas estou a trabalhar nisso já. Para além de amanhã à noite em Coimbra, no Convento de São Francisco, há próximas datas que possam ser anunciadas? Sim, eu, por acaso agora, eu sei que para o mês que vem vou estar em Espanha, vou estar em Bilbao, depois a seguir vou estar em Espinho, também, no Casino. Eu não tenho mesmo os dias, mas as pessoas que passem pelo seu Facebook ou pelas suas redes sociais, pelas suas páginas, e estão também lá. Eu vou anunciando. Já agora, como é que sente, digamos, a recepção à sua música lá fora, digamos, onde algumas vezes nem sequer, digamos, percebem aquilo que nós estamos a dizer? Assim, eu tenho tido imensas surpresas no estrangeiro. Para mim eu tenho feito muita coisa e vou continuar ainda este ano. Também tenho marcado Polónia, vou fazer 3 concertos na Polónia, também em abril. Ou seja, e é um sítio onde eu já vou muitas vezes. A Polónia costuma receber muito bem os artistas portugueses, ou seja, línguas muito diferentes, mas pelo menos há muitos artistas portugueses que por lá passam. Sim, eu há 10 anos para cá eu tenho ido, eu tenho feito concertos na Polónia. Como a Rússia é a mesma coisa, e ainda este ano, no final do ano, também já está, acho que vai mesmo acontecer uns 2 concertos, um em Moscou e em São Petersburgo, e tem sido, ou seja, eles não percebem, ou seja, a maioria não, há um ou outro que pode falar português, estudou língua portuguesa, não percebem, mas eles percebem, ou seja, eles gostam de toda a emoção e todo o sentimento que passa pelo fado. E depois há outra coisa, que é a nível, as melodias do fado são muito bonitas, são mesmo muito bonitas, e mesmo não entendendo a letra, soa muito bem melodicamente ao ouvido, e toda aquela emoção que passa. E eu tenho tido mesmo noites no estrangeiro a cantar para estrangeiros fantásticos mesmo. Para um fadista, digamos que vinha, dizíamos há pouco dos fados mais tradicionais, como é que vê, digamos, um quase às vezes esbater de fronteiras entre o fado e outras músicas, até com sonoridades, digo, mais eletrónicas, com instrumentos que não eram habituais, com outras sonoridades, em muitos artistas que hoje já temos alguma dificuldade de dizer se são fadistas ou não. Como é que vê, digamos, todos os seus companheiros de estrada? Como é que vê o momento do fado hoje em Portugal? Assim, eu acho que, acima de tudo, nós, os fadistas, devemos fazer e ter experiências novas. O facto de eu cantar uma canção não faz de mim menos fadista, ou seja, eu, além de ser fadista, sou cantor, ou sou cantor porque sou fadista, acaba por ser. E vejo que as pessoas, eu acho que é bom também arriscar, e fazer, e acabar por cantar coisas diferentes e trazer algo diferente. Neste caso eu não diria que seja assim, como é que eu te explicar, não diria que seja para o fado, não é? Mas sim para o próprio percurso da pessoa, não é? Eu acho que é importante também arriscar um pouco nesse aspecto, e eu próprio tenho feito, não
não tenho feito com eletrónica, mas tenho. O piano, neste caso? O piano, o tema da Márcia foi gravado com o André Santos na guitarra elétrica. Aliás, quando o Filipe me falou de gravar que estava a pensar por uma guitarra elétrica no tema, eu fiquei assustado, porque eu associei logo a guitarra elétrica rock, não é? Mas não, a guitarra está ali a fazer uns arpejos muito bonitos, mas muito quase a passar despercebida, não é? Com o piano. Mas sim, eu acho que deve-se marcar também pela diferença. Eu tento fazer diferente, mas também mostrar também as minhas raízes e o meu fado tradicional, que eu adoro fado tradicional. E isso eu faço sempre em qualquer concerto que eu dê. O fado tradicional está bem presente nos concertos, e é isso que eu quero continuar a manter. Pedro, muito obrigado por este pedacinho de conversa aqui no Santos da Casa. Relembro os nossos ouvintes que amanhã à noite no Convento de São Francisco, na antiga igreja do Convento de São Francisco, há Pedro Moutinho ao vivo. Antes de desligarmos a nossa chamada, queria que fosse o Pedro a escolher um outro tema deste disco para mostrar a seguir. Então podemos escolher um fado tradicional. Pode, sim, senhora. Então pode ser Uma Audição. Uma Audição é a quarta faixa deste disco. Há alguma razão para esta escolha? Bem, a razão em particular? É assim, eu acho a letra é lindíssima, foi escrita por um dos grandes fadistas de sempre, o Fernando Farinha, e eu acabei por escolher outra música, ele já o tinha gravado, e eu escolhi outra música do fado tradicional para cantar este Maldição, estas palavras, e gosto imenso desta música, que é o fado de José António de Estilhas. E pronto, espero que as pessoas gostem. Obrigado, Pedro. Até uma próxima oportunidade. Ficamos então com a escolha do Pedro Moutinho, chama-se Maldição. É outro dos temas deste disco, um fado ao contrário. Malditos os olhos meus, quando encontraram os teus, e por eles me perdi.